Olá pessoal, bem-vindos ao Resenhas da Bel. Eu sou Bel Silva e esse é o nosso canal de resenhas. E no vídeo de hoje eu vou resenhar Fumo Azul da Nora Roberts, um presente que eu ganhei esse livro de presente, ele veio de Portugal. Faz mais de um ano que eu tô enrolando para ler esse livro, mas eu li. Se eu soubesse o quanto era bom, eu tinha lido bem antes. Fumo Azul ou Fumaça Azul. Antes de eu começar a resenha desse livro, gente, eu já vou falar que esse livro não tem uma edição dele no português nosso. Ele tem em inglês na Amazon. Eu também não vi na Amazon a versão portuguesa dele. E esse livro ele vem direto de Portugal. Então ele é português de Portugal. Eu não ia resenhar ele aqui. Eu ia deixar sem resenhar ele, mas como foi um presente muito especial que veio de longe para mim, de uma amiga muito querida que assiste todos os meus vídeos aqui no canal, eu achei que ele merecia uma resenha aqui. Mesmo que, infelizmente, vocês vão achar ele só em inglês ou para comprar, porque ele não é daqui, a gente não tem ele aqui. Eu procurei, revirei tudo e não achei. Mas vale a resenha só para vocês saberem o que é essa história. E antes tinha aqui no YouTube mesmo, eu assisti, eu procurei e não achei de novo, que tinha um livro não, tinha um filme baseado nesse livro da Nora Roberts e eu assisti esse filme, mas eu já procurei e não achei novamente ele para assistir. Fumo Azul começa numa noite com uma Rina, uma criança de 11 anos, passando mal. Tem lá os seus motivos por ela estar passando mal, aquelas horas da madrugada, para ela levantar, para ela beber o refrigerante e ela sair para fora. E quando ela sai, ela senta na escadinha lá fora, ela acaba percebendo que o restaurante e pizzaria da família dela tá pegando fogo. E primeiramente, antes dela se dar conta que aquele é um fogo, que aquilo vai destruir tudo que eles têm, ela se encanta pelas chamas, ela se encanta pelo brilho do fogo, ela se encanta por aquela luz. Mas aí ela entra, pede ajuda pro pai dela, sai todo mundo, aí chama bombeiro, só que já era tarde demais. Eles conseguiram só tirar o casal que morava em cima desse local e o local queimou tudo. E investigação vai, investigação vem. A Rina, gente, ela tem uma memória fotográfica. Então ela começa a lembrar detalhes e detalhes, detalhes de tudo que ela viu naquela noite. E ela começa a falar isso, tá? O pai dela, ela sentada no meio. E o John, que é o chefe do bombeiro, do lado, eles estão sentados nessa escada, na frente da casa da Rina, que eles moravam pertinho do restaurante. E ela vai contando esses detalhes e o livro começa assim, ela contando o que aconteceu, com a ajuda dela, a polícia chega ao criminoso, ao incendiário, e resolve essas coisas, acaba prendendo esse cara, só que quando ela prende esse cara, acontece uma coisa ali, que é o que vai mudar a história da vida da Rina. Começa a prisão com tudo que vem depois. Aí, gente, o livro dá aquele salto de anos depois. Ela já tá, 6 ou 7 anos depois, ela já é uma adolescente de 18 anos, ela já tá na faculdade. A Rina quis realmente lidar com fogo. Então, primeiro ela estudou, ela se formou para ser uma bombeira e depois ela quer se especializar, porque ela vai ser uma especialista. Ela não vai ser uma bombeira na história, ela vai ser uma policial e bombeira ao mesmo tempo, mas ela vai trabalhar como uma policial que investiga incêndios. Ela é especializada em incêndios. Então, isso passa 18 anos, passa-se 7 anos, ela está na faculdade estudando com tudo que ela tem. Então, ela quase não sai, ela não namora, mas aí a amiga dela insiste para ela ir numa festa, que tem um mocinho lá que ela tá afim, para ela ir nessa festa. Então a Rina vai nessa festa, coisa que ela não faz. Nessa festa, realmente ela se encontra com o Josh, eles se acertam. O Josh vai ser seu primeiro namorado. Só que nessa festa também tem o Bowen, mais conhecido como Bo Goodnight. O Bo vê essa menina linda, bonita na festa, ele se encanta por ela. E do nada ele pisca o olho, essa mulher sumiu.
Ele não viu mais ela, essa moça sumiu. Só que a imagem dela ficou gravada, assim. Ele fala assim no livro que é como assim, a hora que ele olhou para ela, o tempo parou, a música parou, tudo, ele só via ela. E a história segue, a Rina começa a namorar com o Josh. E na noite do casamento da irmã da Rina, que o Josh vai pro casamento, de alguma forma o Josh acaba conhecendo o Bo, que ele mora no mesmo apartamento de uma amiga do Bo. E eles acabam tendo aquela troca de conversa, mas nenhum tem uma amizade firmada ali. Mas tudo ia bem até acontecer uma coisa trágica com o Josh. E aí a história dá outro pulo, anos depois. A Rina fica muito traumatizada. Aí, anos depois, acontece outra tragédia na vida da Rina, outra perda. Só que ela ainda não liga aos fatos. Ela sofreu 2 perdas e ela não liga aos fatos. Aí vai acontecendo coisas na vida dela. Aí acontece outro rolo na vida dela, um outro relacionamento, que dessa vez não acontece nada assim muito trágico, mas em todos esses acontecimentos o fogo está interligado, o fogo faz parte da história. Só que ela também ainda não ligou os fatos. E depois dessa outra tragédia, ela tem o Bo tem outra visão da Rina num shopping. Ela tá lá atrás de comprar sapato com uma amiga dela. E ele vê essa mulher de novo. Os amigos dele acham que ele é louco, porque ele fala que é a mulher do sonho. E só ele vê ela. Os amigos dele, quando procura, não conseguem ter a visão dela que ele tem. Aí o pessoal fala assim, você tá louco, essa mulher não existe. Ele, não, a minha mulher do sonho existe. No livro, como ele é em português de Portugal, é a rapariga do sonho, é a mulher do sonho. E ele passa ali atrás daquela mulher, e aí passa e a vida segue. O Bo vai vivendo de um lado a vida dele, aí a Rina vai vivendo do outro lado a vida dela, com a família, com o amigo, com o trabalho, com tudo que vai acontecendo, a história vai se desenvolvendo ali, eles vão vivendo suas vidas. Aí eles vão ter um terceiro encontro, assim, no trânsito. Eles vão parar o carro num semáforo lado a lado e ele não vai acreditar que ele tá vendo a mulher dos sonhos dele ali do lado, mas mais uma vez ele não pode falar com ela. A Rina olha para aquele cara, olhando para ela, pasmado daquele jeito. Ela chega em casa e ela ainda fala para a mãe dela e para a irmã que ela encontrou um louco no trânsito que ficou olhando para ela, encarando ela. E aí passa mais um pouco de tempo, acontece outras coisas na vida da Rina e a Rina se muda da casa dos pais e ela vai morar sozinha, ela compra uma casa. Aí um belo dia ela tá lá do lado da casa dela e ela vê o vizinho, ela resolve assim ir lá se apresentar pro vizinho. E quem é o vizinho? É o Bo, gente, o Bo é o vizinho dela. A hora que ele vê a mulher dos sonhos dele, gente, essa parte do livro é muito boa porque ele praticamente sai do prumo, que ele não acredita que ele tá vendo a mulher dos sonhos, aquela mulher que ele perseguiu a vida toda. Ela tá ali do lado da casa dele, ao alcance dele. Aí ele fala assim para ela, primeiro ela acha que ele é louco, e ela fala que ele vai prender ele. Ele acaba pulando o cercado da casa dele para ir falar com ela. Aí ele começa a contar o que aconteceu quando ele conheceu ela e onde ele viu ela, e ela fala que ele é louco. Mas aí eles começam uma amizade, eles começam a morar perto, eles viram amigos a princípio. A família dela logo todo conhece ele, tudo gosta dele, porque o Bo, gente, o Bo é uma graça, ele é apaixonante, você se apaixona por ele. E esse homem ficou 13 anos apaixonado por essa mulher. Ele ficou 13 anos esperando essa mulher. Ele se relacionou, mas ele não se casou, ele não firmou um relacionamento com outra pessoa porque ele era apaixonado por ela. E ela também viveu os relacionamentos dela, eles vieram se encontrar quando os dois já estavam maduros. Eles mesmos falam que quando eles começam a se relacionar, se eles tivessem se encontrado antes, eles não tinham a maturidade para lidar com o relacionamento deles, que eles têm no momento. Essa parte do livro é muito boa. Então a história vai se desenvolvendo, vai acontecendo sequências de crime, de coisas, até a Rina se dá conta que tudo isso está interligado, que tudo isso começou lá no passado dela, naquele incêndio, lá na infância. Então vai acontecendo, a história vai se desenvolvendo e o final é assim, do jeito que foi triste. Tem uma parte quase no final desse livro assim, tem perdas, mas tem um crime. Esse livro tem muitos crimes, gente. Morreu muita gente
Eu amei o livro, mas você sabe que eu sou maluca, eu amo suspense. Morreu muita gente nesse livro. E teve um dos crimes, assim, que foi brutal, assim, que ele me incomodou, assim, me emocionou muito, porque foi muito frio o assassino, foi muito complicado. Então, gente, se vocês estão gostando até aqui, já deixa o seu likezinho. Se gostou, mas ainda se inscreva no canal. E, gente, ó, vocês estão vendo aqui, ó, meu braço tá preto assim, ó. Isso daqui foi um acidente doméstico, tá? Uma queimadura que doeu horrores. Mas agora, graças a Deus, já tá ficando bem melhor. Mas foi uma queimadura muito ruim, tá? Então, o livro vai aconteceu toda essa sequência de crime, aí a Rina descobre quem é o assassino, ele começa a ligar para ela, vai acontecendo muitas coisas. Então ela descobre quem é o assassino. Aliás, esse assassino, gente, ele não ficou obscuro. Se você acompanhar o livro assim, eu sempre soube quem era desde o início, a Nora não escondeu isso. O bom desse livro foi a forma que foi acontecendo as coisas. E agora eu vou falar para vocês por que eu me apaixonei por esse livro. Porque depois que ela descobre o assassino, aí o livro meio que acaba ali. Eu vou falar para vocês por que eu amo a escrita da Nora e por que eu amei esse livro e eu tinha que falar sobre ele aqui. Esse livro fala sobre família, amizade, o ódio, como o ódio pode nascer numa pessoa muito, muito jovem, como você pode alimentar esse ódio, você pode construir ele para ele ficar enorme e você ficar um ser humano muito ruim. Mas esse livro tem aquela família clássica italiana, que é a família da Rina, o Gibi, o pai dela, a mãe dela, os irmãos. Apesar da Bela ser meia chata, a irmã dela meia metidinha, também pagou as contas pelo tipo de pessoa que ela era. Mas o irmão, a outra irmã, os cunhados, os sobrinhos. É aquela família italiana, gente, que você se imagina? Aquela mesa de domingo, ou durante a semana, aquela família que fala com a mão. Quem é italiano, que tem descendência italiana, vai saber. Eu não sou italiana, mas a família do meu marido é. Então, a família do meu marido é toda italiana. Então, quando eu caí nessa família, eu aprendi a viver com eles. A gente fala com a mão, a gente fala alto. É aquela família que quando senta todo mundo junto, falam demais. Todo mundo escuta. É clássico da família. Então, eu me vi um pouco da minha família, da família do meu marido, na família da Rina. Aquela mesa cheia, com muita comida, todo mundo falando ao mesmo tempo. E aquela união de pai, de mãe, de irmão, que tá sempre um ali pro outro. E no primeiro incêndio também tem aquele lado da amizade que a Nora constrói como ela. A amizade que a Rina selou com o John ali na infância, que ela levou para a vida adulta, 20 anos depois eles ainda eram amigos, eles construíram, é como segundo pai. O John foi para ela como segundo pai. Ela conheceu ele lá com 11 anos, ele foi 20 anos depois e ele estava ali como amigo dela. A amizade dela com os bombeiros, com o pessoal que ela trabalhava junto, a melhor amiga dela, são personagens, gente, tão bem construídos, que você se vê no livro ali, você vê aquelas amizades, aquela construção, os amigos do Boa, melhor amigo, foi tudo. A Nora faz aquela... Eu falo, gente, eu sou apaixonada pela escrita dela, eu não tenho como falar, porque ela tem aquele dom de escrever história, de criar enredos, que ela forma aquele elo familiar que parece real, não parece uma ficção. Você parece que você está vendo aquela família, que você está convivendo com aquela família e você sente o que aquela família sente, as dores, as brigas. Assim, a família de italiano estressadinha tem uma hora que ela tá brigando com o Bo. E antes dessa briga, o irmão dela fala para ele, ó, cuidado, porque quando ela fica muito brava, ela vai brigar com meu pai, você vai escutar um gritar com o outro, é assim mesmo, é normal. E quando eles ficam muito bravos, a gente tem mania de arremessar as coisas. E tem uma determinada parte do livro que ela arremessa uma xícara, uma caneca nele, ele só se desvia assim, e aí ela pede desculpa, mas ele fala que ele já tinha sido avisado como isso. É sobre isso. O relacionamento do Boca, a família dela é muito bom, o relacionamento entre eles dois é muito bom, porque assim, ele é meio que completa ela, que nem ela fala para ele, ela fala que ele dá estrutura, que ele estabiliza ela, que quando ela tá assim, ele é aquela pessoa que estabiliza ela, que dá aquela calma que ela precisa e um completa o outro. Gente, esse livro é maravilhoso. Ele foi
apaixonante, o melhor que eu li até agora. Meu filho fala que é tendencioso porque eu sou fã da Nora. Ele fala que não, que eu só falei que é o melhor livro até agora que eu li esse ano por eu ser fã da Nora. E eu falo que não, é porque realmente o livro foi top. O livro tem crime, tem investigação, tem muitas perdas, tem muita dor, tem muito sofrimento, mas tem muito amor, tem muita amizade, tem muita união. Perfeito. Eu amei. O selo top, top, 5 estrelas. E o que me apaixonou ali no finalzinho, para finalizar o livro, foi a forma que ele termina. O livro começou com o Gibby, a Rina no meio e o John do lado, em frente à casa dela, na escada. E o livro termina com eles três, 20 anos depois, praticamente no mesmo lugar. Foi emocionante, assim, de ver o livro terminar 20 anos depois, no mesmo lugar. Uma história, assim, maravilhosa. Não tem, tem os crimes, tem, mas tem esse lado família, assim, que é maravilhoso. A união familiar, as amizades que se formou, a construção de todo o enredo, de todas as partes. Nossa, top, top. É só o que eu tenho que dizer desse livro. Foi top. Tucina, querida. Ó, oh, amiga, obrigada, obrigada. Vou guardar no meu baú de tesouro esse livro que veio de tão longe, tão especial e que me marcou bastante. Você não tem ideia o quanto o livro foi especial para mim. Eu amei. Obrigada de coração. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo, até a próxima resenha. Se eu for falar mais desse livro, eu vou falar o livro todo e eu não posso. Então, é isso. Até a próxima resenha. Tchau!